Glória a Deus. Livro do profeta Ageu. O profeta Ageu está lá no meio dos profetas menores, não porque ele fosse pequeno, mas pelo tamanho do livro, né? Então tem uma seção ali entre Zacarias e Daniel, de vários profetas que são chamados profetas menores. Encontrem Ageu depois de Sofonias e antes de Zacarias, ou seja, é o último profeta menor. Todos encontraram? Amém? Eu peço a vocês que estejam assentados, já estão de pé bastante tempo. Glória a Deus. Eu vou ler o capítulo 1 quase todo. E vocês acompanharão nas vossas Bíblias, tá bom? Nós vamos unir hoje aqui na mensagem dois textos. O primeiro texto está em Ageu, capítulo 1, de versículo 1 até o 14. E depois vamos também confrontar esse texto com o texto que está em Mateus, capítulo 17, versos 24 até o 27, tá bom? Então vamos lá. No ano segundo do rei Dario, todos encontraram? Sem problema? Glória a Deus. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: esta é a profecia, ok? Entregue pelo Espírito Santo de Deus ao profeta Ageu para o povo que estava saindo, havia saído do cativeiro, estava em Jerusalém, havia saído do cativeiro já há 16 anos, mais ou menos. Eles já tinham voltado do cativeiro da Babilônia, que havia sido invadida pelos medos e persas. Dario era, né, imperador dos medos, e aí Dario permitiu isso, né? Então eles saíram da Babilônia, saíram do império medo-persa e voltaram para Jerusalém, ok? Voltaram para Jerusalém. E 16 anos se passaram e aconteceu um fato que Deus, por causa desse fato, vai levantar o profeta Ageu para repreender o povo. Repreender o povo, vocês vão entender exatamente o que estava acontecendo. Deus disse assim, né, o Espírito do Senhor disse assim: este povo diz, ou seja, o Espírito de Deus tomou Ageu para, em primeiro lugar, dizer o que o povo estava dizendo, falar o que o povo estava dizendo. Havia algo que o povo dizia naquela ocasião, e Deus vai repetir em alto e bom tom, por intermédio de Ageu, para o povo, aquilo que Deus ouvia da boca do povo. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, já havia se passado 16 anos, e uma das razões fundamentais de Dario liberar o povo para voltar a Jerusalém foi a reconstrução do templo. Haviam sido lançados os alicerces para essa reconstrução, e de repente, após o lançar dos alicerces, parou a obra. Parou por quê? Porque o povo dizia isto: para tudo, não é tempo, não é tempo, não é tempo de
em que a casa do Senhor seja edificada. Ou seja, para a construção, para a edificação. Nós, povo de Deus, chegamos à conclusão que não é tempo de construirmos a casa de Deus. Meu Deus. Assustador. E Deus lança em rosto do povo aquilo que o povo estava dizendo, e Deus ouvindo por 16 anos. A longanimidade de Deus vai de uma eternidade a outra. Essa é a causa também de nós não sermos devorados. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu de novo, dizendo... Agora vem a resposta de Deus àquilo que o povo dizia. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Deus está dizendo assim para eles: vocês, há 16 anos que eu ouço vocês dizendo que foi preciso parar a construção do templo, porque vocês entendiam que não era tempo da casa de Deus ser construída. Eu tenho uma pergunta para vocês, dizia Deus através de Ageu. E a pergunta é tempo de vocês edificarem as vossas casas, enquanto esta casa está em ruínas? Uau! Assustador foi aquilo que o povo afirmou ao longo de 16 anos. E assustadora é a resposta de Deus. Por quê? Porque depois da resposta, Deus vai descer com a mão disciplinadora sobre o povo. Diz a palavra de Deus assim: é para vós tempo, versículo 4, de habitardes nas vossas casas estucadas, né? E esta casa há de ficar deserta. A palavra estucada aqui no hebraico tem um sentido de é para vós tempo de vocês habitarem em casas cujo piso é de cedro. Era uma das melhores madeiras que existia, até hoje existe, né? De uma alta qualidade. Enquanto isso, esta casa, Deus não diz minha casa, para que o coração dele não chore mais ainda. Ele diz esta casa. Esta casa permaneça em ruínas. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. É o famoso pare e pense moderno hoje, né? Deus está dizendo: para e pensa, avalia, pesa, coloca uma régua de medir, meça. Aleluia. Versículo 6. Semeais muito, mas recolheis pouco. Olha a mão de Deus pesando. Deus ouviu durante 16 anos aquela conversinha de desviado, dizendo: não é tempo de edificarmos a casa de Deus. Vamos cuidar da nossa casa. Vamos cuidar dos nossos interesses. Deixa a construção para depois. Deixa a edificação da casa de Deus para depois. A Bíblia nos mostra que a mão de Deus pesou durante muitos anos, até que Deus percebeu que eles estavam tão cegos e tão surdos que nem mesmo com a mão de Deus pesando sobre eles,
eles entenderam nada do que estava acontecendo. Há pessoas assim, a mão de Deus está pesando e elas não estão entendendo nada. O diabo ungiu os olhos para que vendo não enxergasse. A mente para que ouvindo, os ouvidos, coração, para que ouvindo não entendesse. Isso é uma unção diabólica. Deus falou, bom, então eu vou adverti-los através do meu embaixador. Embaixador de Deus na terra, Ageu, profeta, boca do Senhor na terra. Aí Deus vai mostrar o que Deus fez durante os 16 anos. E a razão pela qual Deus agiu assim, para tentar despertá-los, para tentar que eles abrissem os olhos, destampassem os ouvidos, tirassem a unção cadavérica, mortal, mortífera, diabólica do coração e entendessem. Deus disse, semeais muito. Vocês trabalham muito, não trabalham? Disse Deus para eles. Vocês plantam muito. E como é que está a colheita de vocês? Aí Deus dá a resposta. Não precisa responder. Vocês colhem pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Não era o paladar ausente da comida. Era a mão de Deus pesando sobre eles. Quando a mão de Deus pesa, a pessoa pode comer uma panela de comida da mais saborosa e não fartar. E não fartar. É o poder de Deus. É o juízo de Deus descendo sobre o seu povo. Vocês bebem, mas não se saciam também. Ou seja, Deus, através do seu poder, a mão disciplinadora de Deus descia sobre eles para tocar no paladar, para tocar no plantar, para tocar no beber, para tocar em todas as áreas da vida deles. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. O sujeito podia colocar o maior casaco de pele, de carneiro, de ovelha, e sentia frio. Não era que o casaco tivesse uma pele falsificada. Não. Era juízo de Deus. E o que vocês recebem de salário, recebe o salário num saco furado. Deus furava o saco. E o salário caía numa bolsa no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, para e pense, avalia, considera, raciocina. A razão disso tudo, subiu o monte. Deus está falando aqui agora a respeito de conserto. Vocês querem consertar a situação? Só há um jeito. Sobe o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, trabalha na minha obra. Uau! E Deus parece que ele faz Ageu voltar atrás. Como que Deus diz assim: Ageu, tu se precipitou em dizer isso, não estava na hora, volta atrás. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando trouxestes para a tua casa, eu assoprei. Por quê?
Perguntou Deus: por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Uau! Meu Deus, isso me apavora. Aleluia. Porque são dois amores na nossa vida. Eles concorrem entre si. O amor que temos pela casa de Deus e o amor que temos pela nossa casa, eles concorrem entre si. E Deus não aceita que nós venhamos a anular o amor à casa dele. Negligenciar com esse amor, por amor à nossa casa. Esse é o ponto do dilema aqui. Nós temos que usar de sabedoria, pois são dois amores. E Deus tem interesse em que ambos esses amores sejam prósperos. Mas há um método de Deus para Ele nos prosperar no amor para com a nossa casa. Qual é o método de Deus? Primazia na casa de Deus. Primazia no amor à casa de Deus. Aleluia, meu Deus, preciso de 4 horas para pregar isso. Por isso, retém os céus o seu orvalho. Deus deu ordem aos céus para não chover, nem ter orvalho. Assustador. E a terra retém os seus frutos. Deus deu ordem à terra para conspirar contra eles. A mesma terra que lá em Gênesis, capítulo 1, recebeu de Deus uma ordem, e a terra ouviu Deus falando com ela: terra, produza os vegetais. E a terra obedeceu, ela produziu os vegetais. Já leu isso na Bíblia? Está escrito. Água, produza os peixes. Não foi Deus quem criou os peixes, foi a água. Como? Obedecendo à voz de Deus. Não foi Deus quem criou o mundo vegetal, foi a terra. Como? Obedecendo. Obedecendo a palavra de Deus. Entendem por que Jesus repreendeu os judeus quando disseram: Senhor, esses homens estão enchendo a nossa paciência, clamando, clamando, clamando. Diga para eles calarem a boca. Se eles não clamarem, Deus suscitará as pedras para clamarem no lugar deles. Deus suscitará as pedras. Deus é sobrenatural. Aleluia. Deus dá ordem aqui à mesma terra: para de produzir os frutos. Deus dá ordem aos céus, às nuvens: para com a água, com a chuva, com o orvalho. Meu Deus. Eu não tenho medo do diabo. Eu temo a Deus. E temor e reverência sempre a Deus. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos dos homens. E ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Palavra de repreensão. Palavra pesada. Pesada. Dura. Na cara do povo. Como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Entenda.
qualquer que seja a palavra de Deus, nós temos que temê-la. Por quê? Porque saiu da boca do Senhor. Eles temeram diante de Deus. O fato daquela profecia terrível contra eles. Então Ageu, o embaixador do Senhor, todo profeta de Deus é um embaixador de Deus na terra, ok? Falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Quem era Zorobabel? O líder político. Estava de que maneira? Caído. Espírito caído. Deus levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Levantou o espírito de Josué, sumo sacerdote. Por quê? Se precisou levantar é porque estava caído. Ou seja, aquele mal não atingiu só o povo, atingiu o governador, o líder político da nação, atingiu o sumo sacerdote, só não atingiu o profeta, o embaixador de Deus. Por isso o profeta teve autoridade para repreender, porque tinha vida no altar. E o espírito do resto de todo o povo. Ou seja, Deus mostrou que tanto o espírito do governador, quanto o espírito do sumo sacerdote e de todo o povo estava caído na presença de Deus. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos. Ponto. Glória a Deus. E vieram e trabalharam, se arrependeram, mudaram o curso de suas vidas, mudaram o raciocínio, mudaram a fórmula de pensamento, mudaram a maneira de ouvir a palavra de Deus, mudaram a sua reação para com a palavra de Deus. Porque se não muda, a sepultura os esperava. Se não muda, poderiam ser invadidos novamente por mãos de Deus. E seriam levados ao cativeiro novamente. Se não muda, haveria desgraça na nação. Gente, esta é a palavra do Senhor. O que eu tenho que vos acrescentar além das explicações que vos dei? É o seguinte. Nós precisamos aprender com esse texto sagrado que em todas as relações onde nós colocamos o nosso coração, em todas as relações em que nós colocamos o nosso amor, há uma ordem de prioridade de Deus. E essa ordem não pode ser quebrada, sob pena de Deus frustrar nossos sonhos, frustrar nossos desejos, frustrar nossas necessidades, fechar todas as fontes naturais e sobrenaturais de bênçãos na nossa vida, se for necessário, para nos tirar dessa atitude louca de entregar o nosso coração àquilo que não é prioridade. A suprema prioridade de Deus na terra para nós é fazermos a vontade de Deus. Fazermos a obra de Deus. Essa é a suprema prioridade. Eu me lembro que na oração intercessória do capítulo 17 do Evangelho de João, versículo de número 4, Jesus diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra.
Todo mundo sabe isso de cor. Tudo que é crente que eu conheço sabe recitar isso de cor. Só não sabe o que está escrito em continuação. Jesus disse como ele havia glorificado o Pai. Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me destes para fazer. Você costuma às vezes ouvir os crentes se vangloriando de que tem um chamado de Deus, mas não faz a obra do chamado. É o que mais você encontra. Não é nesta igreja, em toda a igreja. As pessoas se vangloriam de terem um chamado, assentam-se sobre isto, sem fazerem nada para Deus. Jesus está dizendo que ele glorificou o Pai, não porque o Pai lhe deu um chamado. E deu sim, é verdade, mas isso não glorificou a Deus. Não glorifica a Deus o teu chamado. Não glorifica a Deus o meu chamado. O que vai glorificar a Deus é quando eu resolver trabalhar para Ele. É quando eu resolver tomar a decisão, tomar a vergonha na cara, de me inclinar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que o Senhor quer que eu faça dentro do meu chamado? Me usa no meu chamado. Quando nós começamos a ser usados por Deus no nosso chamado, aí colocamos em prática o chamado. Porque o chamado, enquanto não for colocado em prática por nós, ele é uma teoria. Ele é uma possibilidade. Ele não é uma realidade factual ainda, mas sim uma possibilidade, ou até uma probabilidade. Há pessoas que têm até o coração inclinado para o seu chamado, mas não passam disso. Esta é a razão da pessoa estar anos a fio na prova. Esta é a razão de pessoas, eu conheço pessoas, desde que eu as conheci há 30 anos atrás, estão na mesma prova e na mesma condição de 30 anos antes. Porque não tem compromisso com o chamado. Mas falam que tem um chamado, se vangloriam que tem um chamado. Pedem um pastor para serem consagradas por causa do chamado. Falam de sonhos que já tiveram com chamado. Profetas que já se levantaram para falar do chamado, e estão assim há 30 anos. E a vida delas nunca mudou em nada. Passa pelas mesmas necessidades que eu as vi passando 30 anos atrás. Por quê? Ageu capítulo 1. Porque não entenderam o que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus não é o nosso chamado. Não é. Há uma distância grande entre você ter um chamado e você se dispor a cumprir o chamado. O que é que Deus disse para Josué no capítulo 1 do livro de Josué? Eis que o meu servo Moisés é morto. Tu, servo de Moisés, levanta-te. Em outra tradução ele diz: dispõe-te. Levanta-te. Não podemos estar prostrados em nosso espírito com o nosso chamado. Esse é o problema crucial da igreja, dos crentes. Isso não é problema do ímpio. O ímpio está na ignorância, está em pecado, está morto espiritual. Isto é problema da igreja. Isto é problema do crente, que não resolve, não toma decisão, fica ensaboando o rosto de Jesus a vida inteira, fugindo do chamado, desviando do chamado, dando uma desculpa para cá, outra para lá. Os anos vão passando e as coisas só vão piorando. Deus manda os céus fecharem, não descer orvalho. Deus dá ordem à terra para não produzir fruto e o cara não está entendendo nada. Está achando que ele é uma vítima.
O diabo coloca no coração da pessoa um sentimento de vitimismo. A pessoa se sente vítima da sociedade, vítima do pastor, muda de igreja, vítima de outra igreja e de outro pastor, mas não está entendendo onde está o problema. Ou não está querendo enxergar. Está com a bactéria de preguiça louca. Ou vírus diabólico do inferno. Que engessa a pessoa, imobiliza, neutraliza a pessoa. Esteriliza a pessoa. Uau! Não deixe isso acontecer com você nunca. Não deixe, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jesus disse para o Pai: Pai, eu te glorifiquei. Não foi no céu não, Pai, eu te glorifiquei na terra. Aqui, ó. Na hora dele se despedir da terra. Antes dele ir para a cruz. Eu te glorifiquei na terra. Fazendo. Olha o verbo aí. Fazendo. Você tem feito o que para Jesus? Ai, doeu. Doeu, pegou na coluna, virou bico de papagaio. É dor se movimentar para cá, é dor se movimentar para lá. Chega um ponto que é assim, vira bico de papagaio. Dói em todas as direções. Se deitar, dói. Se mudar a posição na cama, dói. Se ficar de pé, dói. Sentou no vaso sanitário, dói também. É espinho. Deus não quer isso na vida de vocês, nem na minha vida. Ao contrário, o plano de Deus, o sonho dele é que as bênçãos nos persigam, não as maldições. Deus é Pai. Ele não tem prazer na dor e sofrimento de seus filhos. Ele não quer ver seus filhos perseguidos por maldições. Ele quer ver seus filhos perseguidos por bênçãos, por vitórias. Ele é Pai. Jesus disse: Pastor João é mau. Se ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus que é bom. Entenda. Deus é bom. Deus disse na sua palavra: bem sei eu os pensamentos que penso a respeito de vós, que são pensamentos para o bem, de paz. Esse é Deus. Onde está o problema então? Por que entra ano e sai ano e o problema não remove? Por quê? Por quê? Aonde está a razão? Deus diz na sua palavra: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus diz: para e pensa, avalie. Aplica o teu coração aos caminhos. Observa os teus caminhos. Vê se algum caminho que não esteja reto, segundo a minha palavra. Examina, avalia. Porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. Deus, ele é totalmente intencionado em nos conduzir ao caminho, pelo caminho da bênção. E o caminho da bênção é fazermos a vontade dele. Vivermos para a glória dele. Não estamos aqui na terra por acidente cósmico. Não somos uma obra da genética. Entenda. Fomos criados como seres espirituais. Como espírito. E Deus é espírito. Esse espírito chamado Deus, que nos criou, ele é nosso Pai. Entenda em nome de Jesus Cristo. Se eu estou pregando para alguém que ainda não abraçou o seu chamado, em nome de Jesus, levanta o teu espírito da prostração. Se você não consegue, pede socorro a Deus, porque Deus levantou o do governador, estava prostrado, Zorobabel. Deus levantou o de Josué, estava prostrado, sumo sacerdote. Poxa, mas como é que pode, pastor? O cara era sumo sacerdote, mas sumo sacerdote desvia também. Entenda. Um único na nação que não tinha, o único que não tinha espírito prostrado,
era o embaixador de Deus, o profeta Ageu. E era perseguido, odiado por isso. Porque a unanimidade, né? A unanimidade das bocas conduzia numa direção de pensamento. O que essa unanimidade não sabia é que toda unanimidade é burra. A única unanimidade que não é burra é aquela que é construída por Deus. Essa não, essa é a base da inteligência. Aquela que é construída pela palavra de Deus. Essa é que faz louca a sabedoria do mundo. Entenda. Ah, pastor, eu entendo isso no Velho Testamento, mas o que isso tem a ver com o Novo Testamento? Tem tudo a ver. Você acha que esse lugar aqui é santo ou não é santo? Esse é o ponto inicial. Se você achar que isso aqui tem pouca diferença de um boteco, então você tem que rever os teus conceitos da Bíblia. Quando é que alguma coisa é santa? Ah, eu sei, pastor, essa eu aprendi no seminário. Quando é uma coisa separada, o divorciado é separado, nem por isso ele é santo. Manda o professor do seminário aprofundar. Tem professor que fica só no separado e não tem mais corda para tirar água do poço. Entenda. O separado que é santo é aquilo que é separado para uso exclusivo de Deus. Dá para entender agora? Aquilo que for separado para ser usado com uso exclusivo, especial de Deus e só dele, é santo. Por isso esse lugar é chamado de santuário. Se você não tiver esse entendimento, tu vai entrar aqui de qualquer maneira. Por falta de entendimento. O meu povo é destruído por falta de entendimento, falta de conhecimento. Agora, na medida que você entende, ah, pastor, eu entendo que isso aqui possa ser um santuário. Mas, pastor, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que o templo de Deus é o nosso corpo. Ele é o templo de Deus. No nosso corpo habita o Espírito. Isto aqui não é templo de Deus. Isto aqui não é um lugar onde Deus habite. Sim, você tem razão. Deus não habita aqui. Deus habita em cada crente que se reúne aqui para a glória dele, num lugar que é de uso exclusivo dele, num lugar que é destinado especialmente a ele. O templo de Salomão, ele era templo só porque Deus habitava ali? Não. Não, por quê? Porque o templo era um lugar de adoração do povo de Deus. O templo era um lugar de oração, de curas, de milagres. Era lugar de encontro, de louvores. E sobre esse prisma, qual é a diferença deste lugar? Nenhuma. Só uma. Hoje o templo de Deus é Jesus Cristo. Ele é o templo de Deus na terra. Aleluia. Né? E o Espírito de Jesus Cristo, entenda, ele fez do teu corpo morada. Então o teu corpo foi transformado em templo porque ele está no teu corpo. E ele fez morada, virou casa de Deus. Agora entenda, há inúmeras casas de Deus aqui reunidas. Inúmeras casas de Deus, ou todos nós aqui reunidos somos casa de Deus na terra. Estamos reunidos num lugar onde a adoração é só para Deus. Eu não adoro Maria, eu não adoro Pedro, Paulo, você também não adora. Merecem a nossa reverência? Sim, adoração nunca.
Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não que adorem a Pedro, Paulo, José, o papagaio. Não. Entenda em nome de Jesus Cristo. Somos casas de Deus reunidas dentro de uma casa cuja adoração é só para o Senhor, o louvor é só para o Senhor, o operar é só do Senhor. Quem mantém essa casa é o Senhor, e tu vem me dizer que a casa não é do Senhor? É muita ignorância junta. Como é que tu pode entender que a casa não é do Senhor? Ele não habita aqui. Habita no momento que tu entra, ele entra. No momento que a igreja reúne, ele está. No momento que começa a louvar, ele habita entre os louvores. Entenda, há um paralelo tremendo entre a igreja física e o templo. É casa de Deus, não no sentido de que Deus habite nela, mas no sentido de que nesta casa a adoração é para Ele, o louvor é dele, tudo é cristocêntrico nesta casa. É um lugar chamado santuário, como o templo era chamado de santuário, como o tabernáculo era chamado de santuário, como a tenda da congregação era chamada de santuário. E por que era um santuário? Porque era exclusivo de Deus. Tudo ali era dedicado a Deus, consagrado a Deus. Ou você não é consagrado a Deus? Tudo aqui não está consagrado a Deus? Podia ter um outro nome, cabeleireiro, se a finalidade fosse cortar cabelo. Podia ter um outro nome, restaurante, se a finalidade fosse vender comida. Podia ter um outro nome, concessionária de veículos, se a finalidade fosse vender veículos. Mas não. É santuário. Por que é santuário? Porque é dedicado para Deus, exclusivo de Deus. Deus é o dono. É Deus que é adorado. Tudo aqui é cristocêntrico nessa casa. Entenda. Não deixa ninguém desmoralizar isto na tua vida, para que você não perca as bênçãos decorrentes dessa compreensão, porque isto que aconteceu aqui foi apenas um exemplo do que pode acontecer nesta casa. Temos uma responsabilidade para com esta casa, enquanto casa de Deus, enquanto lugar de adoração do Deus Todo-Poderoso, enquanto lugar de comunhão, enquanto lugar de louvar a Deus com exclusividade. Tudo aqui é especialmente voltado para Ele. Nada aqui deixa de ser voltado para Ele. Nada aqui é de propriedade de quem quer que seja, minha ou qualquer outra. Nada aqui é tudo dele, consagrado a Ele, destinado a Ele, para uso dele. Só há legitimidade se usar para Ele. Se alguém usar um instrumento desse para tocar sambão aqui, é um herético, profano. Está sujeito a ser morto a qualquer momento. E não vai ser o diabo que vai matar, é o Espírito Santo. Entenda. Por quê? Porque tudo é consagrado, tudo é destinado a Ele. Há um paralelo entre os dois. Aqui nós fazemos a obra de Deus. A vontade de Deus é feita aqui também. Entenda. Não há organização política, não há organização econômica, não há organização militar, não há organização de nenhuma outra natureza que faça tanto pelo homem quanto a igreja. Não há nenhuma. A maioria dessas organizações podem com facilidade destruir o homem, mas não resgatá-lo. Entenda. Aqui o homem é conduzido a Deus. Aqui o homem é conduzido a Cristo.
A ele é anunciada a palavra de Deus. Mas pode ser lá fora sim, em qualquer parte do mundo. Mas o uso especial desta casa, deste lugar, é esse: salvar vidas, ensinar as pessoas no caminho que devem andar, ensiná-las a fazerem a vontade de Deus, ensiná-las a viver uma vida de pureza, de honestidade, uma vida em que elas imitem o próprio Deus, que diz: sede santos como eu sou santo. Elas se tornam santas, santificadas. Elas passam a ser instrumentos de uso exclusivo de Deus. Elas passam a ser instrumentos de uso especial de Deus. Podem ter qualquer profissão, podem, mas num ponto de vista espiritual, elas são especiais de Deus. São especialmente instrumentos do Senhor. Não há nenhuma organização neste mundo que faça tanto pelo homem quanto a igreja. Não há. Não há. Tudo que as organizações outras humanas podem fazer é dar murro em ponta de faca, sangrar, é retardar a destruição, é obscurecer a verdade, é fingir que está curando a fonte do problema quando não está. Só a igreja tem esse poder, através do Espírito Santo dentro da igreja, do Espírito de Deus dentro dos crentes. Você entende por que é casa de Deus? Casa de Deus porque é o lugar santo, separado para uso exclusivo, especial. Tudo aqui é de Deus. Entenda. Por isso o paralelo entre o Velho e o Novo Testamento. Por isso aquilo que aconteceu foi apenas uma sombra de uma realidade que estamos vendo hoje na igreja. Entenda em nome de Jesus. A causa que levou o povo de Deus da época a essa iminente tragédia, qual foi? Frieza espiritual. Então Deus está ensinando: cuidado com a frieza espiritual. Pode te levar ao mesmo caminho de maldições. Além da frieza, a indiferença, o indiferentismo religioso. Pessoas que vêm aqui porque vêm numa religião, estão habituadas a essa religião, estão aqui como poderiam estar em outra qualquer. Gostam do louvor, gostam dos hinos, gostam da pregação e entram aqui. Mas fazem o que para Deus? Nada. Nada. São homens sem testículo. São mulheres sem útero. E eu estou falando do testículo espiritual e útero espiritual. Ou seja, são improdutivos. Estão esterilizados no mundo espiritual. Corremos o mesmo risco de estarmos na casa de Deus, mas a suprema primazia do nosso coração está na nossa casa. E aí vamos ter um problema sério com Deus na nossa vida. Sério. E as coisas sempre encontram um lugar para piorar. O mal é como uma garganta profunda que nunca se sacia. Se está ruim, pode ficar pior. Se no ano seguinte está pior, no outro ano pode ficar pior ainda. E assim vai, assim esse povo caminhou. 16 anos depois, Deus falou: bom, agora eu vou usar o profeta. Vou lançar na cara deles a lama. Vou lançar em rosto deles a lama. Vamos ver se eles despertam. Porque eu fechei o céu, não entenderam. Dei ordem à terra para colher os frutos, não entenderam. Muitos têm emprego, mas o dinheiro não dá para nada. E o pouco que soprou, eu assoprei, eles também não entenderam. O dinheiro que ganha cai num saco furado, também não entenderam. Se vestem e não se aquecem. Comem e não fartam.
bebem e não sacia, mas não despertam. Olha a obra de Satanás. Cauterização. Queimando. Cauterizando a consciência. Sente nada. 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 Está numa condição dentro da igreja pior do que o bruxo está lá na bruxaria. Porque lá o bruxo está na ignorância. Às vezes o cara na igreja está sabendo Bíblia, está lendo Bíblia. Entenda em nome de Jesus Cristo. Se isso aconteceu com eles, pode estar acontecendo conosco. É preciso que você pense, pare e avalie. Não aceite a indiferença para com a casa de Deus. Se essa palavra não te condena em nada, lembre-se dela sempre para ensinar para outros. Se ela não te condena, glória a Deus por isso. Mas se Deus te trouxe aqui para ouvi-la, é porque Deus quer que você lembre dela, para ensinar para outros. Outros que estão enganados. Entenda. Cuidado com a frieza espiritual. Cuidado com a indiferença. Cuidado com a ingratidão. Deus te deu o melhor. O melhor. O melhor que Deus podia te dar, Ele te deu. E nós devolvemos como ato de amor para com Deus a nossa indiferença para com a igreja, para com a obra, para com o reino. E o princípio de primazia do templo. Esse capítulo, ele preconiza o princípio da primazia do templo. O princípio de primazia da casa de Deus, como fica. Se o meu coração está voltado para cuidar, minha vida está concentrada, e os únicos interesses que ela se concentra para trabalhar é em prol dos benefícios para a minha casa, eu tenho um problema sério com Deus e não descobri ainda. Eu estou pesado na balança, encontrado em falta, à beira de um abismo, achando que estou bem com Deus pra caramba. Será que você pode dizer: Pai, obrigado pela vida que tu me destes na terra, Pai. Eu te glorifiquei nessa terra, fazendo a obra que tu me deste para fazer. Eu não acredito que Deus não deu obra, esqueceu. Deus deve estar muito velho, né? Muito idoso, então Ele esqueceu de dar uma obra para você fazer. Eu não acredito nisso. Cada um de nós tem um chamado. O grande problema está em nós, que acha que tudo está muito bom porque temos um chamado. Não é suficiente ter um chamado. É necessário, por causa do nosso supremo dever de priorizar as coisas de Deus, priorizar o reino de Deus. Deus diz: em primeiro lugar, o meu reino. O meu reino. O que é o reino de Deus? É uma loja que a gente encontra lá, que tem a placa Reino de Deus? É uma determinada igreja que eu botei lá por minha conta, Igreja do Reino de Deus? Isso é o reino de Deus? Não. O reino de Deus é o poder de Deus dentro do coração do homem. E quem é que leva esse poder de Deus? Sou eu, é você. Essa é a obra. Essa é a obra. Você ser um instrumento de colocar o poder de Deus no coração da pessoa, aproveitando-se de qualquer situação. Não espere a oportunidade aparecer, porque a Bíblia diz para não esperar. Faz a oportunidade. Eu estava indo de táxi para o aeroporto e um
rapaz do Uber me levando para o aeroporto. Eu lembrei dessa passagem que a gente não tem que esperar a oportunidade, tem que fazer a oportunidade. Eu virei para o motorista e falei: você conhece Jesus Cristo? Ele disse: conheço. Como você conheceu Ele? Pronto, iniciou o papo. Você está entendendo? Crie a oportunidade. É você que é o termostato do ambiente. É você que vai controlar a temperatura do ambiente. Tu não é termômetro, é termostato. Entenda. Quando você abre Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27, você encontra uma passagem que no Novo Testamento ela é uma explicação de Ageu. O que aconteceu ali? Eu não vou ler para não gastar tempo. Já estamos indo para o final. Nesta passagem, Jesus Cristo, ele vira-se para... Aliás, ele não vira-se para... Cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e vieram cobrar o imposto das 2 dracmas para Pedro. 2 dracmas equivalia a 2 dias de salário. Era o imposto do templo. Era o imposto da manutenção do templo. Era o imposto da manutenção da casa de Deus. E nessa época o imposto era usado e pago através de dinheiro, como imposto. E as pessoas agiam de forma voluntária ou não. Não de forma voluntária, porque elas poderiam, se não pagassem o imposto, perder os benefícios do templo, os privilégios do templo. E isso aí deixa lá para a teologia, para a gente aprender isso aí. Vamos ao que interessa. E o que interessa é o seguinte: o cobrador veio e Pedro ficou perplexo com aquilo, estava sem dinheiro, e ele foi procurar Jesus. E quando ele procura Jesus e o encontra, a Bíblia diz que Jesus se antecipou a ele. Jesus estava lá também. Ele também estava lá, através do Espírito Santo, vendo a cena, né? Vendo a cobrança e ouvindo. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Os reis da terra cobram impostos dos seus filhos ou dos alheios? Aí Pedro, inteligente, habituado a pagar imposto, nunca soube de filho de rei pagando imposto. Falou: óbvio, Senhor, que os impostos são cobrados pelos reis dos filhos alheios, não dos próprios. Bom, então eu estou isento. Eu estou isento. Né? Então, mas olha só, não vamos escandalizar esses homens. Não vamos mostrar a eles que nós somos filhos do Deus do templo. E portanto estaríamos isentos. Isso vai soar como escândalo a eles. Para que eles não se escandalizem, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu vou te ensinar um princípio do reino de Deus. E o princípio é o seguinte: a prosperidade é uma bênção que já te foi dado a você, Pedro. Ela não vai ser dada. Ela não está para ser dada. Ela já foi dada a você. Não está em mim, está em você. Eu vou te dar o caminho para você apanhar essa bênção da prosperidade. E com o valor dessa bênção da prosperidade, você pagar o imposto. E olha, pague por mim e por você. Tá bom, Senhor, como é que é o caminho? Lança-se no mar. Se as ondas do mar da vida
quiserem te afogar. O mar ali simboliza o mundo, a vida humana. Lança-te ao mar. Pedro, não vai para lá sem anzol, porque no mar tem peixe. Leva um anzol, e todo anzol que se preza tem isca. Eu agora estou parafraseando, tá? Estou acrescentando detalhes que nas entrelinhas você sabe que existem ali. Pedro pega a vara de pescar, coloca a linha, coloca a isca, obedece a Jesus, se lança no mar e põe. Jesus falou: o primeiro peixe que fisgar, você puxa o peixe, não mata ele não, nem rasga ele, abre a boca do peixe. Na boca do peixe está a riqueza. Uau. Pega a bênção que está na boca do peixe, vai e paga o tributo. Meu Deus, que coisa linda. Isso é igreja pura, pura. Isso é evangelho puro, é extrato de evangelho de Jesus Cristo, que tem toda a relação. O imposto não era para manutenção do templo. Não estamos no Novo Testamento. Não chegamos à conclusão que isto aqui é santuário. Há uma manutenção aqui. Só que hoje não se paga essa manutenção à base de tributos, mas sim à base de 2 dracmas. Quais são as 2 dracmas? Dízimo e oferta. A prosperidade do peixe. Peixe somos nós. A prosperidade do peixe está na nossa boca. Abre a tua Bíblia em Romanos 8:10 ou 10:8. Acho que é 10:8. É 10:8. Diz a palavra de Deus assim. Romanos 10, versículo 8. A palavra está junto de ti. Deus está dizendo que a palavra dele está junto de cada um de nós. Aí você pergunta: aonde, Senhor? Ele explica: na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, Jesus naquela parábola, não é? E não é parábola aquilo ali, é uma história verdadeira. Eu que estou falando em parábola aqui porque me deu um problema clínico cerebral. Então o que acontece? Ali naquela história, naquele fato histórico, Jesus diz que a riqueza, o valor, a bênção está na boca do peixe. Paulo revela a Romanos dizendo que na nossa boca, a bênção que existe na nossa boca, ela existirá por intermédio da palavra de Deus. Ou seja, quando nós, peixes de Cristo, profetizamos a palavra de Deus, profetizamos a bênção, nós estamos liberando do mundo espiritual o poder de Deus para que a bênção nos alcance, ou nós venhamos a alcançar a bênção. Efésios, capítulo, abre lá no livro de Efésios, é um texto que comumente eu estou lendo na igreja. Capítulo 1, versículo 3 diz: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não está dizendo que irá nos abençoar, está nos abençoando. Ele nos abençoou, já fomos abençoados. Ou seja, todas as bênçãos que vamos receber no mundo físico, já recebemos no mundo espiritual. A única coisa que falta é transformar a bênção que já existe na nossa vida no mundo espiritual
em uma bênção que você abrace, que você toque, que você seja uma bênção física. Dá para entender? É o que Deus está dizendo. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde Cristo Jesus está assentado acima de todo o poder do universo. E junto com Cristo Jesus nós estamos espiritualmente também posicionados ao lado de Jesus. Ali, naqueles lugares espirituais, o nosso espírito já recebeu todas as bênçãos que Deus planejou para nós desde a fundação do mundo. Todas as bênçãos que você vai tocar, cheirar, ver, pegar, tu já recebeu no mundo espiritual. Desde a fundação do mundo. Entenda. Deus já te abençoou. O que é que você precisa hoje? Fazer o que Jesus ensinou para Pedro. Descobrir o caminho através do qual você já recebeu a bênção. Mas agora você precisa dessa bênção no mundo físico. Uau! Esse é um dos maiores segredos da Bíblia. Descobrir esse caminho. E Jesus disse para Pedro o caminho. Falou, vai. O problema não é financeiro. Não é concernente à casa de Deus. Fala com os peixes. Vai ao mar. Lança o anzol. Ali bastou um peixe. Um peixe tinha uma moeda. Aquela moeda valia 2 dracmas. Ou 4. Porque o imposto era de 2. Era por Jesus e por Pedro. Então supostamente valia. A Bíblia chama de estáter. Era uma moeda. A moeda tinha um valor suficiente para pagar tudo. Estava na boca de um peixe. Ou seja, quando o pastor da igreja tem um problema na igreja financeiro, volta e meia acontece isso. Estamos indo para aumento de aluguel, estamos precisando para alguma coisa. Eu venho até vocês e digo, gente, a Bíblia diz, comunicar com os santos nas necessidades. Não é minha necessidade, é a necessidade da igreja, necessidade da casa de Deus. Em 100% das vezes, nunca aconteceu da igreja falhar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Eu fiz a minha parte de lançar o anzol, alcançar os peixes, levando a palavra. O valor estava na minha boca e eu lancei. Dentro da boca de vocês há um outro valor, há uma outra benda. Boca fala da vida de vocês. E ali na vida de vocês, cada um ouve a palavra de Deus e atende. E em 100%, nunca, eu estou há mais de 25 anos dirigindo igreja. Nunca houve um caso de dar errado. Ou seja, Efésios é verdadeiro. É verdadeiro. Esse é o princípio da primazia do templo. Aquilo que você faz dentro da casa de Deus vai refletir na tua. Cuidado em nome de Jesus Cristo. A casa de Deus é casa de oração para as nações. É lugar de oração, é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de batismo com o Espírito Santo, é lugar de amor, é lugar de alegria. Não é lugar de falsidade. Não é lugar de intriga. Não é lugar de lançar irmão contra irmão. Não é lugar de criticar as pessoas. Não é lugar. Entenda. Se eu não tiver juízo para saber me comportar dentro da casa de Deus, o pastor tem que intervir. Senão ele não é pastor. É marionete. É ventríloco. Entenda,
Ele tem que intervir com muito amor. Porque se Ele não intervir, Deus vai intervir, lançando as pessoas para os demônios invadirem as casas delas. Se eu cuido bem da casa de Deus, Deus cuida da minha casa. Eu sou prova viva disso. Prova viva. Eu fiz uma viagem agora para ver meus filhos. Meu Deus, quanta luta, quanta batalha. Eu nunca tive, em todos os anos de vida, uma viagem com tanta luta, tanta batalha. Por isso que hoje eu entrei na internet agradecendo as orações de vocês. E Deus foi fiel. Em cada luta que se apresentava era poder de perda, era poder de sangue, era poder de lágrima, era poder de tudo confronto. Deus deu vitória a cada um de meus filhos, a minha esposa, a mim mesmo. Eu não ia para essa viagem. Minha médica me proibiu. E me botou um marimbondo na minha mente, falando: cara, tu não vai para essa viagem. Deixa a tua esposa aí. Você está com risco de trombose. Você não pode subir a mais de 1.500 metros. O avião, ele sobe a 35 mil feet, ou seja, 10 mil metros de altura. Você arrisca. Se você for louco e quiser desafiar o perigo, você vai lá no Barra Shopping, compra uma meia apertada até o joelho, que esmague tuas veias, anule tua perna, e você vai. E eu sabia o que a Vera ia enfrentar lá, em parte. E por causa do que ela ia enfrentar, em parte, eu falei: ela não vai sozinha. Na última hora eu falei: eu vou contigo. E a guerra começou aqui no Santos Dumont. O voo não saiu. Que guerra. Que guerra. E a gente só conseguiu embarcar no dia seguinte porque eu sou prioridade. Ou seja, eu fui um dos primeiros a ter acesso ao counter lá, o lugar de remarcação. Porque eram 3, 4 aviões ali, povo. Se eu tenho que entrar lá atrás, eu vou ficar 1 dia e meio naquela fila. Começou ali. Deus fiel o tempo todo. Vem no dia seguinte, chega no dia seguinte, o avião não vai sair daqui, vai para o Galeão, pega um táxi, corre para o Galeão. Chega no Galeão, olha o avião de conexão em São Paulo, em Guarulhos, ele não vai sair, então vamos te mandar para Campinas. Eu falei: mas Campinas é 1h30 de carro para Guarulhos, eu vou perder a conexão. Podemos fazer nada. Eu falei: tá bom, vou arriscar. Deus foi comigo. Chegou em Campinas, falei para o motorista de táxi: voa com esse carro, pelo amor de Deus, anjos de Deus, vamos guardar isso aqui. Voa, porque é minha chance de pegar aquele avião em Guarulhos. O cara voou com o carro. Cheguei lá, a última pessoa a entrar no avião. Pego o avião. Fome, sem comer, sem tomar café, sem nada. Eu tinha uma conexão no Panamá. O avião para o Panamá não tinha nada, só um sanduba vagabundo lá. Chegou lá 8 horas da noite. Fome. Dá para entender, eu não posso contar porque senão é muito longo. Inferno, eu sabia o que havia, mais ou menos o que haveria a enfrentar. Eu falei: eu vou contigo. E nós só chegamos lá porque Deus me levou. E eu com a meia atarracada até o joelho. Arriscado a trombose. A médica dizendo: você é louco. Eu falei: eu sou louco. Eu vou. E olha, eu ficaria aqui 1h30 contando as bênçãos que meus filhos receberam. Que Deus me usou minha mulher. Sabe por quê? Eu cuido dessa igreja.
mesmo correndo o risco de não ser compreendido, mesmo correndo o risco de tudo que um pastor corre, eu dou minha alma aqui dentro. Eu cuido, tenho zelo. Entenda, em nome de Jesus. Esse zelo precisa passar para cada um de vocês. E eu vi Deus cuidando dos meus filhos, cuidando de tudo nessa viagem. E Deus cuida da minha casa, Deus cuida da Severina, cuida da casa de Deus, cuida com zelo. Faz a obra que Deus te deu para fazer na casa do Senhor ou fora da casa. Esse é o segredo da prosperidade. Tudo que tu fizer por essa igreja, tudo que você fizer pela tua igreja, se tu for um visitante, vá para a tua igreja com essa lição e faça pela tua igreja a mesma coisa. Deus vai te prosperar na tua casa. Esta igreja é um espelho que vai refletir no teu casamento, vai refletir no teu filho. Ele pode estar lá em Washington DC, ele pode estar na Flórida, no quinto dos infernos. O espelho vai refletir e abençoar ele. Entenda, eu vejo isso como realidade. Não faz para Deus nada meia bomba, não faz para Deus nada meia sola. Se for fazer para Deus, dá o melhor. Seja no louvor, seja na pregação, seja na portaria, seja limpando o banheiro, o que for, faz o melhor. Deus está contemplando e sabe que é para Ele. Isso vai abençoar teu lar. Isso vai gerar prosperidade no teu casamento. Isso vai gerar prosperidade na vida dos teus filhos. A casa geralmente que você está pedindo a Deus e ainda não recebeu, porque você cuida da casa de Deus, ou você vai receber, ou cada um dos teus filhos vão ter uma casa própria, entenda. Ou uma coisa ou outra. Por quê? Porque Deus vai se lembrar do passado quando você cuidou da casa dele. É princípio da primazia do templo. O que você faz pela igreja, o que você faz pela casa de Deus, reflete no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua saúde, reflete em tudo. Na tua segurança, Deus te protege. Por onde você for. Tudo depende do que você faz pela obra de Deus. Pode não ser a igreja, mas seja a obra de Deus. É a evangelização, é o vizinho que você tem que levar a palavra. Leve à noite, você diz para Deus: Deus, eu vou citar o que Jesus disse lá em João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me deste para fazer. Faz a obra de Deus em nome de Jesus. Não deixa a esterilidade acabar com a tua vida, porque ela pode acabar com teus sonhos. Deus pode dar ordem às leis da natureza para as leis conspirarem contra teu sonho. E você daqui a pouco tem uma vida que não tem sentido. Não vale a pena ser vivida. Por quê? Não tem prazer na vida. Por quê? Tudo começou quando você rejeitou fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Cumprir com o teu chamado. Cumpre com o teu chamado. Cuida dessa igreja. Cuida. Jesus dizia assim: o meu zelo pela tua casa me consome. Que nós possamos dizer também: o meu zelo, Pai, pela tua casa me consumiu. Consumiu meus anos de vida dedicado à tua casa. Consumiu minha saúde, consumiu meu intelecto, consumiu. Eu queimei como uma vela. Estou lá no toco embaixo, não tem mais nada para queimar. Aí Deus te leva para a glória. Mas você vai sair dessa terra dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me destes para fazer. Não se glorie no teu chamado, se glorie na obra que tu fizer para Deus. Em nome de Jesus, vamos estar de pé. Aleluia. Eu peço perdão a vocês pelo horário.